Fala galera! Começando mais um vídeo, a gente tá agora aqui na cidade de Lima. Acabamos de estacionar o nosso carro no estacionamento aqui no bairro Miraflores e a gente vai começar a explorar um pouco da cidade e mostrar pra vocês. Essa é a região mais legal da cidade. Miraflores e Barrancos são os bairros onde tem mais barzinhos e é muito gostoso de caminhar a pé por aqui. Mas uma coisa que é importante de saber é que Lima é uma cidade que geralmente tá assim, com tempo feio, nublado. Pois é, né? Entendeu? É muito raro ter sol, solão aberto, assim. Geralmente tá esse clima meio xoxo, assim, né? Dá até um desânimo. Mas o bom é que é bom pra caminhar, né? Exatamente. E a melhor coisa que tem pra fazer aqui na cidade é você caminhar bastante pra explorar os pontos turísticos. Feel like I was free. Now it's just broken pieces of me. I don't know why you. E não deu nem tempo, a gente começou a caminhar e já encontrou um La Lucha Sanduicheria e veio experimentar o sanduíche de chicharrón. Lima é considerada a capital gastronômica da América do Sul, então é óbvio que o nosso rolê hoje vai ter muitas paradas pra comer. Então a gente acabou pedindo um sanduíche pra dividir e uma porção de batatas fritas, que dizem que a batata frita daqui é uma das melhores do país. Então a gente tinha que experimentar também. E essa é uma das unidades da La Lucha Sanduicheria, tem várias espalhadas pela cidade e também tem outras redes que têm o mesmo estilo de comida, que são sanduíches com batata. E é uma coisa que vale muito a pena você parar pra experimentar, pra conhecer, porque é super tradicional daqui. It's so difficult to see. Whatever happens is meant to. A batata extremamente crocante e macia por dentro. É a melhor mesmo até agora? Olha, tá no páreo, eu acho. É? Daqui eu acho que é. O sanduíche que a gente pediu é um sanduíche de chicharrón, que a gente já mostrou pra vocês em outro vídeo, que é o porco muito bem frito, muito bem assado, dependendo, né, do modo de preparo. E nesse caso ele vem com cebola roxa, então a gente percebeu que é um acompanhamento padrão, né? É. E é muito bom porque a cebola, ela quebra um pouco a gordura do porco e equilibra muito bem, então vamos experimentar pra ver se o sanduíche é bom. Mas ele também tem abóbora. Coisa bem diferente pra ter um sanduíche. Não tá acostumado, né? É dentro de um pão, né? O sanduíche custou 15,90 soles, você pode comprar uma promoção por 5,90 pra vir acompanhado de batata frita e uma xixa morada. E além disso, eu acabei pedindo um frozen de maracujá. Eu fiquei em dúvida se eu pedi um café ou um frozen. Mas eu já experimentei e olha, tá muito bom. Parece um picolé, uma raspadinha de maracujá, assim, sabe? Nossa. Nothing here will be the same again. Cara, e as maioneses, os molhos que eles têm aqui são, nossa, sensacionais. É muito bom. Eles serviram aqui duas maioneses diferentes. Essa aqui a gente experimentou, né? Experimenta essa esse agora. aqui na verdade acho que é um molho de pimenta, né? Normalmente. Aqui é muito comum eles servirem junto com a batata frita, né? Ou junto até com frango, uma maionese e um arre amarillo, que daí é um molho de pimenta amarela. É bem gostoso e não é tão apimentado, então mesmo quem não curte muita picância, assim, acho que vai gostar. Vale a pena pelo menos experimentar, né? Vale. E a xixa morada é um suco de milho roxo. Também não é uma coisa que a gente tá acostumado a tomar, né? Mas como o milho aqui é bem doce, É. faz sentido, né? E eu não sei se eles misturam com outras coisas. E por mais que pareça muito esquisito, né, tomar um suco de milho, é bem gostoso. Não tem nada que me venha à mente, é uma coisa bem diferente, mas é bem gostoso. E ele tem um gostinho assim de canela também. Bem ceboludo. Tá desmontando aqui. Nossa, é muito bom. Combina bem, como a Fábio falou, o porco com a cebola. A cebola bem temperada e o porco tá desmanchando, assim, então é bem gostoso. E basicamente é a mesma coisa que a gente comeu lá na vinícola, né? A abóbora, porco e a cebola. Exatamente, só que tudo dentro do sanduíche. Devo dizer uma coisa, começamos muito bem o nosso passeio aqui em Lima. Vale o hype, o lugar é realmente muito bom. E a gente chegou aqui na nossa primeira parada de hoje, que é o Parque del Amor. Esse parque é uma homenagem porque dizem que os casais vinham aqui ver o entardecer
porque a vista do mar que se tem daqui de cima é maravilhosa. O parque foi inaugurado dia 14 de fevereiro de 93, não é coincidência, né? Dia dos namorados. Acho que só no Brasil que é dia 12 de junho, né? O resto do mundo inteiro é dia 14 de fevereiro. E o ponto central aqui do parque é a escultura É o Beijo, do artista peruano Vitor Delfim. Além de ser uma área lindíssima por ser de frente para o mar, toda arborizada, ainda ele é cercado por muretas de mosaico, também com frases românticas, com imagens românticas. Então é um ótimo lugar para tirar foto, para vir dar uma volta, para tomar um café. Tem um café também muito romântico aqui do lado, que é uma creperia, na verdade, uma creperia francesa. Então é um ponto que você precisa conhecer. E a gente começa o nosso passeio por aqui, porque a gente vai caminhar agora pelo Malecón de Miraflores. Malecón é o calçadão aqui da cidade. E aqui na frente a galera começou a colocar bastante cadeado e estão colocando em forma de corações. Né? E em toda a orla que a gente vê bastante gente surfando, apesar de que o mar deve estar super frio. É um mar do Pacífico, né? Então já é gelado naturalmente. Eu acho que mesmo no verão deve ser gelado. Agora então. E como tem muito vento aqui, tem uma galera praticando parapente. Então é bem legal. Tem uma pista aqui pertinho, onde a galera decola. E é bem interessante, né? Vendo uma orla de uma cidade tão grande assim, a galera praticando esse tipo de esporte. E o mar está maravilhoso. Tá um verde assim. Tá bem bonito. Tipo o mar do Caribe, né? É. E uma coisa que a gente notou, e que até comentou no vídeo lá de Cusco, é a quantidade de vendedores ambulantes na rua. E a gente notou que aumentou bastante a quantidade de gente vendendo coisas e as pessoas são bem insistentes, assim, que nem Cusco. É. Você pode estar conversando com outra pessoa, você pode estar comendo, tirando e fotos, as pessoas filmando, simplesmente chegam em cima de você e ficam paradas ali pra tentar te vender alguma coisa. E caminhando aqui pela orla, a Fábio falou, e eu acho que realmente faz sentido. Tem muita cara de Floripa, né? Apesar de ser uma costa bem alta, né? A gente tá relativamente longe do mar. Mas por ter ciclovia, a galera caminhar muito, andar muito de bike, praticar esporte, enfim. A gente acaba lembrando bastante lá. O clima é muito parecido. É. Depois de uma caminhada de mais ou menos 10 minutos pela orla, mais ou menos, na verdade, porque se você caminhar direto são 10 minutos, mas se você for parando como a gente pra tirar foto, pra olhar a paisagem, aí você vai levar um pouco mais de tempo, a gente chega aqui no shopping Larcomar. Mesmo que você não goste de shopping, esse é um shopping que você provavelmente vai visitar se vier pra Lima. No próprio shopping a vista é lindíssimo porque ele fica na beira da praia. Mentira, na beira da praia não, né? Ele fica na encosta. Na encosta da praia. É. A gente tá agora, acho que a gente não chegou a comentar, no final de semana pátrio deles, então é um feriado prolongado, a cidade está cheia e tem várias coisas acontecendo que são específicas desse feriado. O Popular é um dos melhores restaurantes daqui para você comer comida local, principalmente frutos do mar, mas a fila tá ali de mais ou menos uns 40 minutos pelo que a gente escutou. Então, como eu falei, né, hoje é sábado e é um feriado nacional, então óbvio que vai estar cheio, mas se você vier pra cá e tiver a oportunidade, é um bom lugar para comer frutos do mar. E logo do lado tá o Tanta. O Tanta, ele é um restaurante de comida peruana, um pouco mais acessível, não é barato, tá? É mais acessível do que o restaurante principal do chefe Gastón Arcurio, que é o chefe mais conhecido daqui do Peru. E uma coisa que é muito engraçada em todo esse litoral do Pacífico, desde o Chile, né, subindo aqui para a costa do Peru, é que a gente encontra bastante aviso de tsunami e rota de fuga, de evacuação, coisa que a gente não está acostumado a ver na costa do Atlântico, né? Então aqui deve ser bem comum esse tipo de coisa. E a gente não comentou, mas nós saímos do shopping, estamos andando em direção ao bairro Barranco, que é o bairro seguinte a Miraflores, e é uma distância mais ou menos de 2,5 km que a gente está andando. E isso que é a Universidade de Tecnologia e Engenharia. Olha o prédio do negócio. Bem, coisa de engenheiro. E
E essa região já muda completamente de cara, né? A gente sai daquela modernidade de bastante prédio lá na beira-mar e vem para uma região cheia de casas bem antigas e bem bonitas. É uma região mais boêmia, tem bastante barzinho, restaurante pelo caminho. E enquanto lá a gente via bastante turista, tinha muito brasileiro e muito americano, né? As duas nacionalidades que a gente mais percebeu. Aqui a gente já viu muito mochileiro, né? A galera carregando mochilão nas costas por aqui. E muito europeu. Esperando tu DM, pa' que invites una ronda más, pa' que solano me des. No nosso caminho agora a gente parou no restaurante Ayahuasca, que é um dos restaurantes que mais foi recomendado pra gente pra conhecer. A gente ainda não comeu frutos do mar, comeu polvo. Eu amo polvo. Então a gente pediu um prato pra dividir também, que é uma parrilha marina. Parrilha do mar, um churrasco do mar. Difíceis palavras. E pedimos tilcanos também. Os drinks são muito caros, em geral aqui, assim, mas a gente só tem um dia aqui em Lima pra passear e conhecer os restaurantes e experimentar as bebidas, experimentar os drinks, então vamos aproveitar o nosso dia. Pa' que invites una ronda más, pa' que solano me des. O que aconteceu, mano? Pequeno acidente. A gente acabou nem filmando a comida porque a situação não tava muito boa. Eles colocam os talheres nesses sacos plásticos e é um saco bem duro. Aí eu fui abrir, eu fui fazer força pra tirar os talheres de dentro e aí a faca, que é extremamente afiada, acabou pegando na minha mão e fez um corte um tanto quanto... A hora que eu fiz, que eu olhei assim que foi um corte fundo, eu pensei, pronto, deu ruim, não tem problema. Só que não pegou nenhuma veia, então nem tá saindo muito sangue. Eu tô fazendo pressão pra poder estancar, né, pra não acontecer nada. Mas aí a gente já comeu, enquanto isso até pra comida não esfriar. E a gente tava comentando aqui que a comida é muito boa, os temperos são muito bons, tudo muito bem temperado. E uma coisa que o Léo comentou é que as coisas têm gostos diferentes. Então o camarão tinha um tempero, o polvo outro tempero, o peixe outro tempero. Então não parece que você tá comendo tudo a mesma coisa. Então realmente comida muito boa. Mas o que a gente achou é que não vale o preço, porque... É um pouco caro, né? Tipo assim, é uma porção relativamente pequena, né? É 72 sóis esse prato. Então a gente pediu pra dividir, mas não é... Se você tiver com muita fome, não vai ser suficiente, então é pesado, bem pesado. Se você for comer esse tipo de coisa no Brasil, vai ser um preço bem parecido, a não ser em regiões específicas onde frutos do mar são muito comuns, mas na nossa região, por exemplo, vai ser um valor bem parecido. Ainda assim, eles não trazem, foi o primeiro lugar que a gente parou pra comer que eles não trazem nada de aperitivo. Se eu não me engano, em Cusco, quando a gente chegou naquele restaurante que a cozinha tava fechando, eles também não trouxeram, mas a gente pediu, a comida já veio, porque eles realmente estavam fechando, meio que abriram uma exceção ali pra atender a gente. Mas tirando isso, em todos os restaurantes tem pelo menos um pãozinho ou alguma outra coisa assim de entrada, e aqui não veio nada, que faz falta porque eles têm um molho muito gostoso e super apimentado, e o próprio tempero, né, que fica se tivesse um pãozinho a gente ia chuchar ali, né, como é que fala? É, isso aí. Então, assim, pra gente, muito boa comida, mas a gente não voltaria. E não é um lugar assim que a gente recomendaria por isso. E o atendimento também não foi muito legal, né? Não, ok assim, mas nada demais. É, as pessoas cumpriram a obrigação, mas ninguém foi simpático, nada. Ninguém perguntou se tava tudo certo, se faltava alguma coisa e tal. Quando eu me cortei, tipo, o garçom tava do lado, ele viu e não falou nada, sabe? Então, não sei se eu recomendo. A sorte é que a gente passou numa farmácia pra comprar band-aid. É que a gente não mostrou essa parte. Os nossos tênis estão destruídos. Bota uma foto aqui do teu tênis. Até acho que no vídeo de que a gente mostra o teu tênis, um deles estava até rasgado, né? Tá rasgado. E o meu também. A gente tem poucas coisas, então a gente usa muito o que a gente tem. E fazia uns 4 anos que a gente só usava os mesmos tênis, né? Os mesmos 2 tênis. E aí já não dava mais. Então compramos tênis novo pro Léo. E hoje a gente parou na loja pra comprar um tênis novo pra mim. Então eu provei os tênis. E o que a gente fez? A gente já deixou o tênis que eu tava usando antes, que já não dava mais, já tava rasgando. Na loja, o atendente disse que ia dar o descarte, né? Aí eu saí com um tênis novo já, pra não ter que ficar carregando e tal. O que acontece? Obviamente, né, o tênis novo começou a me dar bolha no pé. E aí a gente parou pra comprar band-aid. Então eu já estou com band-aid nos pés, porque eu já fiz calo. E agora estou com band-aid na mão. Até o final dessa viagem. Vai usar todos os band-aids que comprou.
Essa é a parte que ninguém mostra, essa é a parte que ninguém vê. Mas a gente aproveitou para comprar tênis aqui, porque a gente tava olhando e os preços são melhores, inclusive, do que comprar nos Estados Unidos, por exemplo. Geralmente tem bons preços, né? E que o Brasil nem se compara, né? A gente pagou menos da metade do preço que os tênis que a gente comprou são vendidos lá, que é muito triste, né? Pronto. Pronta pra continuar agora? Sim, porque temos alguns quilômetros pela frente ainda. Se você tiver um cachorro, por favor, não traga seu cachorro aqui pra correr atrás dos gatos. Não pode soltar o cachorro pra ir atrás dos gatos, porque é crime. É crime. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. É maldade, mas crime. É maldade. Que é maldade mas crime é a primeira vez. Nós chegamos agora em um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui de Barranco, que é a Ponte dos Suspiros. Diz a lenda que se você conseguir atravessar a ponte sem respirar, segurando o fôlego, é porque o relacionamento vai durar muito tempo. Pô, amor, tu não me falou isso? Eu não sei quem que inventa essas coisas. Eu mal entrei e já tava respirando normal. Mas é pra atravessar a ponte. Tem que ir no começo da ponte, segurar a respiração e passar. Acho que não precisa fazer isso. Mas é uma região muito bonita, porque é muito arborizada e tem vários murais ao redor. Então daqui a gente consegue ter uma vista lindíssima. Acho que vale a pena vir só pra dar uma volta, pra conhecer. Como a gente falou, a gente tá num feriado nacional, então o movimento tá muito intenso. Não é um movimento normal. Provavelmente quando você vier não vai estar assim tão cheio de gente. Fica um pouquinho mais fácil de transitar, de tirar foto, mas vale a pena, mesmo assim, né? Mesmo com o movimento. Vale dizer que se é a primeira vez que você está vindo para o Peru, e principalmente se você estiver chegando por Lima, vale visitar as ruínas que tem aqui e também vale visitar o Museu Larco para você entender um pouco da história antes de começar a turistar, antes de começar a conhecer os outros pontos turísticos. Nós chegamos agora no melhor restaurante da América do Sul, um dos melhores restaurantes do mundo, que é o Central. Mas é óbvio que a gente não vai no restaurante, por quê? Além do restaurante estar fechado, só abrir à noite, pelo menos hoje, pra você ter uma noção, assim, você começa com os menus degustação na faixa de uns 800 a R$1.000. Então... Mas pra quem gosta muito, pra quem tem dinheiro pra isso, aqui em Lima fica o melhor restaurante da América do Sul. Aí você vai dizer, nossa, mas vocês foram aí só pra filmar o muro? Não, na verdade a gente tava passando aqui, fica nesse bairro que a gente tá circulando, que é o bairro Barranco, e tem muita coisa aqui pra ver, as fachadas são muito bonitas, as ruas são muito bonitas pra caminhar, isso é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer nas cidades por onde a gente passa, caminhar bastante, explorar os lugares. Então a gente tava passando aqui na frente e lembrou que aqui fica o melhor restaurante da América do Sul. E como vocês podem ver, a fachada não tem cara de um restaurante, não fala em nenhum lugar, que esse aqui é o Central, então a gente pode ter uma ideia de quão conhecido é esse lugar aqui. Na verdade, eles só atendem com reserva prévia. Você precisa entrar no site e reservar, escolher o menu que você quer, e aí sim você pode vir pro restaurante. Não tem essa de chegar e aí sentar e tal, encontrar uma mesa, ficar na fila, nada disso. Você tem que fazer reserva antes. Chegamos, finalmente. Cansados. Os meus pés estão cheios de bolhas. Vai ficar uns dias sem poder botar um tênis, mas tudo bem. É por um bom motivo. É, até, né, acostumar. Melhor que o estado que estava nos tênis antes. Mas a gente espera que vocês tenham gostado de fazer esse passeio com a gente, de caminhar aqui por Lima. A gente andou 14 quilômetros. Bastante, né? É, e a gente tentou mostrar um pouquinho da cidade, mas tem muito mais coisa pra ver, tem muita coisa pra explorar aqui, principalmente os restaurantes, a parte gastronômica. Não é à toa que é a capital gastronômica da América do Sul. E a gente ainda tem mais vídeo aqui do Peru pela frente, então se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nada. Acompanha a gente também no Instagram, que lá tem algumas coisas diferentes e tudo em tempo real. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!